FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Quase meia tonelada de alimentos vencidos é apreendida em supermercado. Mais de 160 mil contribuintes serão notificados pelo Detran. Justiça do Distrito Federal mantém prisão de Carlinhos Cachoeira. STF começa a julgar acusados de formação de quadrilha nesta quarta. Justiça Federal de Minas Gerais condena Genuíno e Delúbio a 4 anos de prisão. Goiás goleia o Guarani 5-0 e se aproxima da Série A. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com períodos de encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 80% e 35%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o governo só espera eleição para privatizar aeroportos. Folha de São Paulo, Cuba libera a saída do país, mas prevê limite a dissidentes. O estado de São Paulo, o STF quer finalizar julgamento do mensalão antes do segundo turno. Correio Brasiliense, um sequestro a cada 12 horas em Brasília. Valor econômico, o plano abre mercado de ações à pequena e média empresa. Estado de Minas, Cuba facilitará migrações a partir de 2013. Jornal do Comércio, cresce presença de jovens negros nas universidades. 0 hora de Porto Alegre, Piratini culpa Brasília por perdas de 7 bilhões de reais. Brasil Econômico, o governo está preocupado com o lobby das empresas de energia. Diário da Manhã, CPI do Cachoeira, a rota indefinida. O Popular, Monte Carlo, CPI do Cachoeira agoniza sem produzir efeitos. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo lança logo mais às 11 horas no Sesc Cidadania, no Jardim América, em Goiânia, o PAI Economia. Entre as ações previstas está a criação do Comitê de Prospecção de Oportunidades e de Negócios, além da modernização dos distritos agroindustriais e o lançamento de novas linhas de crédito por parte da Goiás Fomento para diversos segmentos de micro e pequenos empreendedores. Além disso, conforme foi divulgado pela Secretaria de Gestão e Planejamento, o PAI Economia visa criar novos mecanismos de apoio ao desenvolvimento de Goiás, como alternativa à política de incentivos fiscais. A expectativa do governo é que, com isso, seja possível manter a economia goiana na rota do crescimento. 7h04. Prefeito Paulo Garcia vai comparecer ao Legislativo da capital amanhã para prestar contas de sua administração. Está prevista para amanhã a visita do prefeito Paulo Garcia, do PT, na Câmara Municipal de Goiânia. O presidente da Comissão Mista da Câmara, vereador Fábio Tokarski, do PCdoB, explica que a prestação de contas acontece de 4 em 4 meses. É uma derivação da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde existe uma legislação que prevê que todo quadrimestre há que haver uma prestação de contas, não só contábil, mas do exercício financeiro daquele quadrimestre. É uma medida conjunta do prefeito e da
comissão mista, ele tem que promover essa audiência pública. A audiência pública acontece no plenário da Câmara e é aberta para toda a comunidade. É importante porque o cidadão vai compreender como é que o dinheiro, porque o dinheiro público não é assim, então a montanha está lá, não. Tem um percentual que tem que aplicar na educação, tem um percentual que tem que necessariamente aplicar em saúde, tem limites para aplicar na remuneração dos servidores, então, e excetuados esses quantitativos, é aquilo que sobra para manutenção e para investimentos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. Mudança na liderança do governo na Assembleia Legislativa. Durante a sessão de ontem à tarde, o deputado Helder Valim do PSDB anunciou que estava deixando a liderança do governo na casa, função que exerceu durante mais de 2 anos. Helder Valim fez uma avaliação positiva de seu trabalho. Foi um momento na minha vida muito importante. Tivemos a oportunidade de estreitar o relacionamento com praticamente todos os deputados da casa, independentemente de situação ou oposição. Aprovamos praticamente todos os projetos da governadoria que tramitaram aqui nesse período. Acho que nós contribuímos, a casa, os deputados, nós contribuímos para o crescimento, geração de emprego, desenvolvimento social e econômico do estado de Goiás nesse período. Fiquei honrado pelo convite, mais ainda pela oportunidade de estar desenvolvendo em parceria com a casa, com todos os deputados, com a Procuradoria, esse trabalho de representação do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Com relação ao trabalho do senhor, talvez os 2 pontos mais importantes foi manter a base coesa e, ao mesmo tempo, um relacionamento harmônico e de paz com a oposição. Na verdade, acho que foi um relacionamento de respeito, tanto preocupado com os deputados da situação, da base, quanto também com os deputados da oposição, sempre dialogando, sempre escutando, procurando cumprir todas as determinações do regimento, sem atropelar, usando as prerrogativas, tanto que eu posso usar como líder, como também qualquer deputado de situação de oposição pode usar também. Eu acho que foi um relacionamento de respeito e quem ganhou com isso, consequentemente, é a sociedade. O novo líder é o deputado Hélio de Souza do DEM, considerado um dos mais experientes parlamentares e que já exerceu essa função. Já tive essa oportunidade em 2004, entendo que é um cargo que dignifica, somente nós que temos compromisso com o governo Marconi Perillo, e para mim seria uma honra ter mais essa oportunidade. Algo especial nesse trabalho até o final do ano, já que é um período bastante curto, o senhor pode, inclusive, no ano que vem, prosseguir também como líder? Não, está descartado. O ano que vem eu vou assumir como primeiro vice-presidente e está descartado eu dar sequência a essa liderança. Mas eu entendo que daqui até dezembro, querendo ou não, nós temos matérias que são polêmicas e com certeza nós teremos a desenvoltura necessária para mostrar aos senhores deputados o porquê do governo defender esse ou aquele projeto. Ontem foi anunciado o nome do relator do orçamento que tramita na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Será o deputado Lincoln TJ do PSD. A oficialização do relator vai acontecer na reunião da comissão hoje às 2 da tarde. Aliás, nessa mesma reunião vai comparecer o secretário da Fazenda, Simão Sirineu, que falará sobre as metas fiscais do governo estadual no 2º quadrimestre desse ano. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. O governador Marconi Perillo garantiu o empréstimo de 1 bilhão e 500 milhões de reais do Ministério da Fazenda. Na semana passada, o governador Marconi Perillo assinou o contrato de empréstimo com o BNDES. Operação de crédito no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ontem à noite, no Ministério da Fazenda, na Coordenação Geral de Assuntos Financeiros, Marconi Perillo assinou o contrato de garantia e contra-garantia entre o governo de Goiás e o governo federal, com interveniência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Com esse contrato de contra-garantia assinado, o contrato volta ao BNDES para assinatura final, já que na semana passada eu já assinei o contrato original de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora, com a formalização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a última assinatura do BNDES, eu creio que imediatamente já poderemos dar ordem de serviço. Eu espero que até o final de semana, na outra semana, eu já possa dar as primeiras ordens de serviços para as obras cujas licitações e os contratos estejam feitos. Em relação a outras obras, nós vamos ter que concluir projetos executivos e licitações. Mas é um valor que será destinado à construção de aeródromos, melhoria de aeroportos e conclusão e construção de dezenas de rodovias muito importantes para o nosso Estado. Essa operação de crédito é de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que a partir da semana que vem já estará disponibilizado aos cofres do Estado para que o governo possa investir em infraestrutura e, com isso, garantir a continuidade do desenvolvimento do Estado de Goiás. No dia 1º de novembro deste ano, o governador Marconi Perillo voltará a Brasília, onde terá audiência com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O assunto deverá ser investimentos
no setor energético em Goiás. De Brasília, Jane Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. O mundo em sua casa. Política Nacional. Em depoimento ontem na audiência sobre o esquema que ficou conhecido como Mensalão do DEM, o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, afirmou que tudo que está passando são consequência de uma vingança urdida pelo grupo comandado por Durval Barbosa, pois ousou contrariar seus interesses. Durval foi ex-secretário de Relações Institucionais e responsável por delatar o esquema. Na oitiva na segunda vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Arruda disse que um dos primeiros atos de seu governo foi extinguir o Instituto Candango de Solidariedade, que na época tinha mais de 15 mil servidores contratados sem concurso público. O ex-governador afirmou que todos foram demitidos e que só na área de informática diminuiu as despesas de 2 bilhões e 300 milhões de reais para 120 milhões de reais. Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar nesta quarta-feira 13 acusados de formação de quadrilha no processo do Mensalão. O julgamento do Mensalão leva ao Supremo Tribunal Federal temas complexos e que ainda devem gerar muito debate entre os ministros. Essa é a análise do advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Abramovay. O advogado falou sobre a dificuldade que o Supremo terá para determinar a pena dos acusados e também sobre as divergências entre os ministros para definir o crime de lavagem de dinheiro. Para Abramovay, o que dificulta o consenso na definição da pena, chamada dosimetria, é o número de crimes que cada réu é acusado e a variação das penas. É possível que cada ministro já tenha feito a sua dosimetria. E aí eles vão ter que estabelecer qual vai ser o critério para chegar na pena final. A lei não fala nada sobre isso, né? Então vai ser um momento ali de debate jurídico, de entender. Com relação à lavagem de dinheiro, Pedro Abramovay critica a falta de posicionamento do judiciário para definir o crime. Não acho que a gente tenha aí uma visão definitiva sobre o que é lavagem de dinheiro. Se nesse caso o Supremo não conseguiu fazer isso, é importante que em outros casos, aí já em sede de recurso, o Supremo consiga sedimentar uma posição, porque a insegurança jurídica é o maior problema que a gente pode ter nessa área, né? 25 dos 37 réus do processo já foram condenados pelos crimes de desvio de recursos públicos, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas. O último item do julgamento é a formação de quadrilha. Em seguida, os ministros definem a pena dos acusados. Até o final do julgamento, os ministros podem mudar o voto. De Brasília, Larissa Souza. 7h13. A Justiça Federal de Minas condenou a 4 anos de prisão por falsidade ideológica o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares. De acordo com a sentença, eles fraudaram documentos para fazer empréstimos no BMG, que beneficiaram o PT durante o governo Lula. A ação é um desdobramento das investigações do Mensalão e foi enviada pelo Supremo à Justiça Mineira depois que Genuíno deixou de ser deputado. Marcos Valério e 3 pessoas ligadas a ele também foram condenados por falsidade e 4 dirigentes do banco, na época do escândalo, por gestão fraudulenta. O advogado de Genuíno negou que ele tenha cometido o crime e declarou que vai recorrer da decisão. O BMG não quis se pronunciar. Delúbio e Valério não foram encontrados para comentar. 7h14. CPMI do Cachoeira prorroga trabalhos sem definir prazo. Os líderes partidários que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPI do Cachoeira, decidiram prorrogar os trabalhos da comissão. O prazo de extensão das atividades do colegiado, no entanto, será definido somente após o segundo turno das eleições. A CPMI encerraria as atividades no dia 4 de novembro. Devido ao segundo turno das eleições, os líderes decidiram também suspender os trabalhos da comissão até o próximo dia 30 de outubro. Por isso, a reunião administrativa marcada para esta terça, que prevê a votação de mais de 500 requerimentos, foi suspensa, como explicou o presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Os partidos entenderam que, por estarmos vivendo um período eleitoral, nós não poderíamos contaminar nenhuma discussão de apresentação de relatórios ou outras discussões e requerimentos nesse momento que antecede as eleições de segundo turno. Mas também os partidos, por unanimidade, entendem que devem prorrogar os trabalhos da comissão. Essa foi uma decisão colhida por unanimidade, e repito aos senhores.
Já a oposição defende que qualquer decisão neste momento poderia ser influenciada pelo debate eleitoral. Para o PSDB, os partidos de oposição defendem que a prorrogação seja por 180 dias. De outro lado, os partidos da base governista preferem um tempo menor. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h15. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A 5ª Vara Criminal de Brasília negou mais um pedido de revogação da prisão preventiva do contraventor Carlinhos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A defesa de Cachoeira alegou que não existem mais os pressupostos que justificaram a prisão cautelar, pois a etapa da instrução criminal já foi encerrada. Os advogados afirmaram ainda que não há indícios de que Cachoeira pode comprometer a ordem pública caso seja libertado. A decisão cabe recurso. O advogado de Cachoeira, Nabor Bulhões, disse que a manutenção da prisão de seu cliente é um ato de vontade sem embasamento legal. Cachoeira está preso desde fevereiro em decorrência de 2 mandados. Um é resultado da Operação Monte Carlo, deflagrada pela Polícia Federal, e outro da Operação San Michel, da Polícia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal. Com a decisão da 5ª Vara Criminal, ele vai continuar preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Agora são 7h17. Procon autua supermercado por venda de produtos vencidos. Fiscais do Procon encontraram quase meia tonelada de produtos com prazo de validade vencido no supermercado Macro, na BR-153, Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. A superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo, explica que a maior parte dos produtos eram alimentos. Alguns estavam com a validade vencida há 1 ano. Através de uma denúncia de consumidores que adquiriram produtos daquele estabelecimento comercial, chegou até nós que havia produtos com validade vencida. E lá foi encontrado produtos vencidos e avariados. Então foi uma surpresa para nós, que foi quase meia tonelada. Em um único supermercado, com essa grande quantidade, há tempos que isso não ocorre aqui no Procon Goiás. Então esses produtos que foram encontrados tinham validade vencida, latas amassadas, enferrujadas, fraldas, material de limpeza, produtos de consumo, carnes com data de validade vencida, temperatura de freezer que deveria estar abaixo de 7 graus, negativo estava com 15 graus, também são produtos que não servem para o consumo. O responsável pelo estabelecimento vai receber um auto de infração e vai ter que apresentar defesa junto ao Procon, explica Darlene Araújo. O supermercado foi notificado, aberto um processo administrativo para apurar a infração, que implica em multa que varia de R$ 450 a 6 milhões. Todos os itens apreendidos serão encaminhados para o aterro sanitário de Goiânia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Em Assembleia, a União Goiana dos Policiais Civis decidiu retomar a paralisação dos policiais civis. A partir das 8 horas da próxima segunda-feira, os agentes da Polícia Civil em Goiás vão entrar em greve por tempo indeterminado. Segundo a Hugo Posse, 30% das atividades exercidas pela Polícia Civil deverão ocorrer normalmente. Em nota, o secretário de Segurança Pública e Justiça de Goiás, João Furtado Neto, esclarece que o governo estadual cumpre todos os compromissos firmados com as categorias. Os projetos de lei foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado e tramitaram normalmente na Assembleia Legislativa agora que o período eleitoral se encerrou, segundo o secretário. Ainda de acordo com a nota, caso a paralisação se confirme, o secretário de Segurança Pública vai determinar o corte dos pontos dos profissionais que não trabalharam. Os profissionais estiveram em greve no mês de julho. Casal goiano consegue direito de registrar bebê gerado na barriga da tia. Após 1 ano e 8 meses, o técnico em informática Érico Gomes e sua mulher, Jordana Maria de Oliveira Gomes, registraram a filha. E hoje é o nome dos pais que consta na certidão de nascimento da menina. Durante esse período, o único documento que a menina tinha era a certidão de nascido vivo, emitida no dia do seu nascimento. No documento estava registrado o nome da comerciante Dulcenilda Gomes Sobrinho, irmã de Érico. Foi ela quem cedeu o útero para a gestação da criança. Essa técnica é chamada de útero em substituição, diferente da barriga de aluguel, que é utilizada com fins lucrativos e é crime, conforme explica a gerente da área de família da Defensoria Pública de Goiás, Liliane Vachek. Não seria bem a barriga de aluguel porque não teve fins lucrativos, né?
o termo que a gente poderia usar melhor seria uma gestação de substituição. Foi simplesmente uma tia que quis, né, facilitar uma situação. A mãe, Jordana, conta que a burocracia foi a grande responsável pela demora em autorizar o registro da menina. Quando ela nasceu, a gente procurou o juizado da infância, não conseguimos resposta. Fui em vários lugares, eu fui no fórum e sempre eu levei toda a documentação necessária e sempre foi muita burocracia, muita coisa que a gente pensava que era uma coisa muito simples, foi demorando, até que eu resolvi colocar tudo público, porque eu até então nunca quis divulgar nada. Segundo Liliane Vachek, a demora se dá porque não existe no Brasil uma legislação específica sobre o caso. A demora é porque não existe ainda no nosso país uma lei regulamentando esse tipo de situação. E, em função disso, houve cautela, acho que por parte dos magistrados, em definir qual que seriam os critérios utilizados, mas não tem nenhuma lei regulamentando. Na tarde de ontem, Jordana e Érico receberam o alvará autorizando o registro com o nome dos pais, expedido pela juíza Vânia Jorge da Silva, da 6ª Vara da Família, Sucessões e Cível, e foram direto ao cartório providenciar a certidão de nascimento. Débora Orcida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. Secretaria Estadual de Agricultura é alvo de investigação do Ministério Público. Os eventuais crimes de natureza ambiental teriam ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012. O superintendente de Planejamento e Finanças da SEAGRO, por medida de segurança, o Ministério Público não divulgou o nome. Sabe-se que é um engenheiro ambiental e servia na SEAGRO, mas estava lotado na SEMAR. Ao final da investigação sigilosa, ele poderá recorrer. O superintendente de Gestão e Planejamento em Finanças da SEAGRO, José Arthur Mascarenhas, reforçou que não houve nenhuma suspeita na SEAGRO. Não existe nada, nenhuma denúncia, nada que seja do nosso conhecimento. Até o momento, o único problema que existia com esse ex-funcionário era realmente a questão de frequência, que consta nos registros um tanto relapso. Como a investigação ocorre em sigilo, o Ministério Público não divulgou o nome da pessoa que prestou depoimento nesta terça-feira. A ação se refere à Operação Propina Verde, deflagrada em dezembro de 2010 e que investiga corrupção para liberação de licenças ambientais. As propinas variam de R$ 100 a R$ 12 mil. Ainda durante as diligências, foram apreendidos computadores, documentos e R$ 15 mil em espécie. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Os médicos goianos suspendem de hoje até sexta-feira o atendimento a cerca de 200 mil usuários dos planos de saúde AMIL, CACI, CAPECESP, FACIMPRA, IMAS e PROMED. Apenas os casos de urgência e emergência serão atendidos. Para mais detalhes sobre a paralisação, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Leonardo Mariano Reis. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Essa suspensão faz parte de um protesto nacional deflagrado em outubro pela classe médica em 16 estados brasileiros. Quais são as principais reivindicações da classe médica? As principais reivindicações são justamente um reajuste nos valores dos honorários, um pagamento sistemático, regular em dia das faturas e uma revisão nos contratos de cada operador. Qual é o valor médio pago por esses planos de saúde hoje? Hoje, esses planos que estão que são alvos da paralisação, eles pagam entre R$ 35 e R$ 50 no valor de consulta. Então, alguns desses planos já nos chamaram para renegociar. A GEAP era um plano que estava na lista. Nós já renegociamos um valor de R$ 72 a consulta. A AMIL, nós sentamos ontem com a AMIL e ficou acertado um valor de R$ 60 a consulta para uma consulta generalista e 65 para consulta de pediatria e geriatria e 30% a mais para consultas de emergência. Então, nós já estamos negociando com alguns que nos chamaram para negociação, o que acabou também tirando a AMIL do alvo da paralisação. Agora, essas outras caixas de autogestão e a PROMED continuam
a paralisação a partir de hoje até sexta-feira. Quer dizer, então, que os usuários da AMIL vão ter atendimento hoje? Exatamente. Nós negociamos e a Assembleia aprovou a negociação e acaba que não haverá paralisação para os quase 30 mil usuários da AMIL também. E a FEAP hoje também tem quase isso de usuários que são servidores públicos federais. Presidente, pode haver descredenciamento dos médicos caso as negociações não avancem? Realmente tem algumas operadoras, algumas caixas de autogestão que têm sérios problemas, que têm atrasos de vários meses e já começa a haver um descredenciamento da CAPCERF, da FACINCRA, que são caixas dos funcionários servidores públicos na área da saúde, da FUNASA e também do INCRA. Isso nos preocupa bastante porque pode ocorrer desse público ficar sem atendimento médico em Goiás. Leonardo Mariano Reis, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço pela participação e pelo apoio da RBC e toda a imprensa do Estado que tem feito essa cobertura da paralisação. Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, conversou conosco sobre a paralisação dos profissionais entre hoje e sexta-feira. Serão afetados cerca de 200 mil usuários dos planos de saúde CACI, CAPCESP, FACINCRA, IMAS e PROMED. Agora são 7h26. O advogado é preso acusado de estuprar casal de irmãos menores. Acusado de molestar desde os 10 anos um garoto que hoje tem 17 anos e de estuprar a irmã dele de 14 anos, o advogado Moisés Salomão Neto, de 78 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que apreenderam na casa dele, no setor Vila Nova, em Goiânia, material pornográfico e fotos de crianças nuas. Para conquistar a confiança dos irmãos, o advogado, segundo a titular da DPCA, delegada Renata Vieira, empregou a mãe dos garotos em seu escritório e sempre dava presentes à família. Depois do depoimento da vítima, que aconteceu em maio desse ano, nós fizemos uma investigação, inclusive com acompanhamento e interceptação telefônica, e nós percebemos que ele estava ameaçando a vítima porque ele possuía algumas fotografias dela nua, e depois nós solicitamos um mandado de busca e apreensão e hoje um mandado de prisão e cumprimos tudo. Como que ele atraía essas crianças? Na verdade, ele tinha um convívio muito próximo, né? Ele é padrinho de batismo da menina e ele tinha um convívio muito grande na residência da menina. Ele é advogado, militante, inclusive a mãe da menina já foi estagiária dele, então eles tinham um convívio familiar muito próximo. Podem ter outras vítimas? Nós sabemos que sim, porque esses jovens que prestaram depoimento aqui acabaram narrando, né, o nome de outras adolescentes que mantinham um convívio mais íntimo com esse senhor. Inclusive percebemos também nas interceptações telefônicas, porque uma das meninas, que tem apenas 13 anos, brinca com ele dizendo que está grávida e o filho é dele. O advogado irá responder preso pelos crimes de estupro de vulnerável e por guardar fotos de menores nus. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Um homem de 31 anos foi preso em Goiânia, suspeito de comandar uma operadora clandestina de TV a cabo, internet e telefone no centro da cidade. Segundo a polícia, ele roubava o sinal de uma empresa regular e usava documentos de outras pessoas para manter o esquema funcionando. Os investigadores chegaram até ele após denúncia de uma empresa que estranhou o fato de receber vários pedidos de instalação no mesmo endereço. De acordo com a delegada Alessandra Batista Dias, o suspeito agia com tanta confiança que chegou a registrar 16 reclamações na Anatel. Detran cobra dívida de 160 mil contribuintes goianos. Por enquanto, o Detran está notificando em casa os inadimplentes e que correm o risco de serem inscritos na dívida ativa. São 160 mil pessoas que acumularam os débitos relacionados às taxas de licenciamento dos veículos irregulares, multas por infrações de trânsito e também nos pátios das subscrições em todo o estado. O valor total gira em torno de 60 milhões de reais. O gerente de recuperação da Receita do Detran, Renato Faro, explica quem são esses contribuintes. Esses contribuintes são aqueles que devem taxas, né, e valores relativos às infrações de trânsito, às multas de trânsito.
Então, esse é o contingente, né, de devedores que serão notificados aí da inscrição em dívida ativa a partir de novembro. Passado o prazo de 30 dias para o comparecimento ao Detran e quitação da dívida, o contribuinte poderá ser inscrito na dívida ativa e depois a cobrança será feita judicialmente. Os principais, ele fica proibido de transacionar com as repartições públicas estaduais, né, ele fica proibido de receber qualquer tipo de auxílio, né, do governo estadual. Ele também, o veículo, né, fica com restrição, né, no seu cadastro, ele não pode transferir, não pode alterar característica, não pode sequer licenciar esse veículo. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. Os locais de provas da primeira fase do vestibular da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, 2013, do Sistema de Avaliação Seriado, estão nos sites da instituição. As provas objetivas de conhecimentos gerais serão aplicadas no próximo sábado para os candidatos do Sistema Seriado e no domingo para os candidatos do processo seletivo. Nesta edição do vestibular da UEG foram abertas 5.195 vagas em 38 cursos, distribuídos por 42 unidades universitárias da UEG. Pelo processo seletivo, o curso mais concorrido foi o de Engenharia Civil em Anápolis, onde a concorrência ficou em 85 candidatos por vaga. Vítimas de acidentes de carro podem solicitar o seguro DPVAT nas agências dos Correios em todo o estado. Todas as 266 agências goianas estão aptas a receber a documentação do DPVAT a partir de hoje. O seguro pode ser acionado pelas vítimas, sejam elas pedestres, motoristas ou passageiros, e em caso de óbito, por um parente. O novo processo promete ser mais rápido e eliminar os intermediadores, pois a própria pessoa pode dar entrada nos papéis, como explica o coordenador de suporte dos Correios, Ataíde Henrique. E a grande vantagem que esse serviço oferece é justamente a comodidade que as pessoas têm ao procurar uma unidade de atendimento dos Correios, requerer ali o seguro, sem a intermediação de qualquer pessoa. Então o primeiro passo é a pessoa requerer através do telefone 0800 022 1204 a informação referente à documentação necessária. Então ela procura a agência dos Correios, ali faz a postagem do documento sem pagar nada e aguardar 30 dias para receber o benefício. O prazo para pedir o seguro é de 3 anos a contar da data do acidente. Segundo Ataíde Henrique, os atendentes dos Correios estão preparados para orientar os usuários. A pessoa que estiver localizada no interior ou numa cidade pequena, ela não tem mais que deslocar até a capital ou a cidade próxima maior para requerer o benefício do seguro DPVAT. Os nossos atendentes foram treinados para receber a documentação em ordem. Se por acaso faltar algum documento, naquele momento ali ele já presta a informação, a pessoa regulariza e o documento é enviado à seguradora de forma completa. Você também pode verificar a documentação necessária no site dpvatsegurodotrânsito.com.br. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Agora o balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 26 acidentes, 12 feridos e 2 mortes. E os acidentes mais graves foram 2 saídas de pista, e não é por acaso não é coincidência não, é que nesse início de chuva, normalmente os motoristas não tomam precaução e acontece esse tipo de acidente. Tivemos uma saída de pista na BR-050, quilômetro 179, entre Catalão e Campo Alegre, caminhão Iveco, placa HLU 2821 de Uberlândia, Minas Gerais, o motorista Lucas Carlos Pires Silva, 31 anos, fatal. Outra saída de pista também de caminhão foi na GO 319, quilômetro 3, em Castelândia, entre Castelândia e BR 452. Desta vez um Volvo placa CNV 2991 de Catanduva, São Paulo, motorista Edmilson Soares, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h34. O projeto Cidadania nos Bairros da Secretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás foi apresentado a gestores públicos da América Latina ontem, durante o 10º Congresso Ibero-Americano dos Municipalistas em Almeria, na Espanha. Instituído em junho de 2011 para atender as pessoas residentes em áreas isoladas e distantes dos grandes centros urbanos, o projeto já prestou mais de 88 mil atendimentos. Para falar como foi a apresentação do projeto no Congresso, vamos conversar agora com o superintendente executivo da Secretaria de Cidadania e Trabalho, mentor do projeto, Israel Silva Neto. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. É um prazer estar falando com os ouvintes da RBC.
Satisfação é nossa. Como que o projeto foi recebido pelos gestores latino-americanos durante a apresentação? Olha, Karina, me surpreendeu, o debate foi muito rico, muitas perguntas enriquecedoras, né? Queriam mais detalhes de como um programa simples e prático poderia atender a população carente. E eu acho que a Secretaria, o Governo de Goiás, a Secretaria de Cidadania, através do nosso secretário Henrique Arantes, está de parabéns, porque pega os serviços que a Secretaria presta na sua sede ou no VaptVupt e leva lá para o bairro, para a sua rua, quer dizer, a população fica mais perto dos serviços prestados. Eu acho que nós todos estamos de parabéns. E uma ênfase maior, que o debate foi mais acalorado, foi na parte de capacitação. E vou levar para o secretário essa ideia da gente implementar mais, dar mais corpo à capacitação durante a realização do nosso projeto nos bairros. Uma das marcas desse projeto é a descentralização dos serviços oferecidos à população. Isso coloca a população mais próxima dos serviços públicos? Sim, com certeza, Gil, porque é incrível como as ações que realizamos lá no bairro, um simples corte de cabelo, muitas pessoas, né, são atendidas. Então, assim, são ações simples, mas que a população necessita, e nós estamos próximo da população. É o nosso dever, é o dever do gestor público. E aqui em Almeria, além de representantes da Espanha, Itália, Portugal, todos os países latino-americanos estão presentes. Ontem foi, pela manhã, teve a abertura da exposição local dos municípios, quer dizer, municípios todos da Espanha, de vários países da América Latina, colocando nos seus estandes os serviços que são prestados nos municípios inovadores, que deram certo. Então, assim, muito rico, juntamente com o CEPAL e o IELP da ONU. Então, eu acho que só quem ganha são os gestores públicos da América Latina, para a gente construir uma sociedade mais justa, onde o serviço oferecido pelo governo chegue com mais rapidez e praticidade ao cidadão. E, no nosso caso, o cidadão goiano e o governador Marconi Perillo, o secretário Henrique Arantes, estão de parabéns pelos programas que estão executados no governo. Israel Silva Neto, falando direto da Espanha, da cidade de Almeria, superintendente executivo da Secretaria de Cidadania e Trabalho. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço, Gil, agradeço você, carinho, um abraço aos ouvintes da RBC. Obrigada, bom dia. E o município de Cocalzinho recebe o VaptVupt Cidadania no próximo domingo. A ação será das 8 horas da manhã às 5 da tarde na Escola Municipal Modelo. Serão emitidos documentos, disponibilizado atendimento da Defensoria Pública, escola sem drogas, cinema e reunião com os beneficiários do Renda Cidadã. Show do rapper Pitbull é remarcado para o dia 19 em Goiânia. O rapper Pitbull tem nova data para se apresentar em Goiânia, na próxima sexta-feira, dia 19, na Atlanta Music Hall, a partir da meia-noite. O cantor americano deveria ter se apresentado na capital juntamente com o sertanejo Gustavo Lima no último domingo, mas por problemas com o fechamento do aeroporto de Viracopos, não conseguiu embarcar para Goiânia. A nova data foi definida após reunião do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Goiás com a empresa responsável pelo evento, P9 Produções e Promoções Artísticas, onde foi assinado o termo de ajuste de conduta. O promotor Goiamilton Antônio Machado explica as novas condições. Para esse show, quem já comprou o ingresso não pagará nenhum valor, ou seja, basta apresentar o seu ingresso para entrar nesse show. E quem não
fizer a opção para assistir o show do Pitbull, pode reivindicar, pode pedir a devolução do valor pago que a empresa se comprometeu a fazer. Segundo a produtora do evento, quase 10 mil pessoas resgataram o ingresso na saída do show de domingo e cerca de 1.800 não o fizeram. Quem não tiver o ingresso deverá comparecer à sede da Audiomix, na Rua Teresina, no setor Alto da Glória. Quem não quiser ou não puder ir ao novo show, poderá receber 50% do valor pago pelo ingresso de 25 de outubro até 3 de novembro, em quiosque no Shopping Flamboyant e na sede da Audiomix. O promotor de justiça Érico de Pina Cabral recomendou aos órgãos de defesa do consumidor a abertura de procedimento para investigar o caso. Se o show não ocorrer novamente, a empresa poderá pagar multa de R$180 mil. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O secretário-geral da FIFA disse ontem em Belo Horizonte que a Copa das Confederações dificilmente terá 6 sedes em julho do ano que vem. Durante a visita, Jerome Valk descartou a possibilidade do Brasil ter 6 estádios prontos para a Copa das Confederações. Valk disse que, no momento, não temos 6 estádios para esta competição. Alheia a esses problemas, a seleção brasileira goleou o Japão por 4-0 ontem na Polônia. 7h42. Série B. Todos os jogos da 30ª rodada foram disputados nesta terça-feira com estes resultados. Atlético Paranaense 3, Avaí 1, América de Natal 2, Ponte Preta 1, Vitória 2, Asa 0, São Caetano 2, Ceará 0, CRB 0, Boa Esporte 0, Criciúma 2, ABC 0, Ipatinga 1, Joinville 0, América Mineiro 2, Guaratinguetá 1. No Serra Dourado, Goiás foi 5-0 no Guarani e continua com bom aproveitamento na Série B. Com mais de 15 mil torcedores no Serra Dourado, o Goiás ontem aplicou a maior goleada em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, chegando a 61 pontos e ficando agora a 2 vitórias de confirmar o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. O Goiás que já viaja na tarde desta quarta-feira para Florianópolis, onde sexta-feira às 9h50 enfrenta o Avaí pela sequência da competição. Nenhum jogador recebeu o 3º cartão amarelo, ninguém está machucado. O técnico Ederson Moreira poderá repetir pela 7ª vez consecutiva a escalação do Goiás, que vai em busca da 8ª vitória, jogando fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem, o Goiás confirma que está realmente brigando com Vitória e Criciúma pelo título, já que conseguiu o mais importante resultado, mantendo a invencibilidade. O Goiás é o único time que não perdeu jogando em casa na Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Hoje, quarta-feira, é dia da Série A. 7 jogos abrem a rodada 31. Coritiba e Náutico, Fluminense e Grêmio, Inter e Figueirense, Bahia e Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, Portuguesa e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. No Morumbi, o Atlético Goianiense quer surpreender o São Paulo, animado pela vitória sobre o Internacional. No treinamento realizado ontem à tarde, o técnico Arthur Neto fez 2 alterações no time do Atlético, depois da vitória diante do Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. 2 mudanças no meio-campo. O time treinou com 4 volantes. Pituca retornou à titularidade no lugar do Hernandes. E a outra novidade foi o volante Carlos, que pintou na vaga de Marino. Sendo assim, o time do Atlético para o jogo de amanhã contra o São Paulo, 9 horas no Morumbi, com Márcio, Adriano, Jareta, Gustavo e Heron, o meio campo com Pituca, Carlos, Dodó e Mahatma Gandhi, no ataque Felipe e Ricardo Bueno.
Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Argentina venceu o Chile por 2-1 nesta terça-feira à noite e garantiu a liderança das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2014. Com 20 pontos após 10 rodadas, a seleção de Messi e Higuaín, que fizeram os gols de ontem, está com boa vantagem para garantir a vaga no Mundial 2014 no Brasil. Os 4 melhores colocados se classificam direto e o quinto vai disputar a repescagem. Estima-se que com 25 pontos a classificação esteja garantida. Messi, agora com 7 gols, é artilheiro ao lado de Luis Soares, do Uruguai, das eliminatórias sul-americanas. Defesa do Vila ganha reforço para o jogo decisivo contra o Macaé sábado. O zagueiro Rafael Vaz está liberado para atuar pelo Vila Nova sábado diante do Macaé no estádio Serra Dourada. Houve uma confusão e ontem a assessoria de imprensa informou que o jogador tem 2 e não 3 cartões amarelos. Informou que Rafael Vaz não está suspenso. Com isso, o técnico Roberto Oliveira tem o atleta à disposição. Roberto Oliveira, que na tarde desta quarta-feira comanda treino coletivo, onde começa a definir o Vila para o jogo decisivo deste sábado. O Vila precisa vencer para escapar do rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Todas as transmissoras e distribuidoras de energia elétrica brasileiras que têm contratos vencendo até 2017 manifestaram interesse em renovar as concessões agora. Entre as mais de 100 geradoras de energia, 14 ainda não manifestaram interesse. A renegociação desses contratos é item-chave para o governo conseguir baixar as tarifas para os consumidores. Brasil pode tomar liderança dos Estados Unidos na produção de soja. A quebra da safra de soja americana deve fazer do Brasil o maior produtor do grão. Os Estados Unidos devem colher 77 milhões de toneladas de soja na próxima safra, enquanto o Brasil vai ultrapassar as 80 milhões de toneladas. Segundo o assessor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Leonardo Machado, o Estado será responsável por 10% desse total. Ele afirma que, graças a vários fatores, o setor vive um momento de expansão. O produtor deve optar por o plantio da soja devido, primeiro, boas condições econômicas que a soja tem nesse momento, né? O preço da soja está sendo bastante vantajoso ao produtor e segundo pela liquidez que esse grão tem. A soja é um produto de bastante liquidez, é fácil de comercializar e o produtor tem optado pela soja devido a esses 2 fatores principalmente. Metade da soja produzida em Goiás é destinada ao mercado interno, o restante é exportado. A China é a maior compradora da soja brasileira. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h48. Emater vai desenvolver programa de assistência às famílias em extrema pobreza, concentradas na região nordeste de Goiás. As famílias foram identificadas vivendo em situação de extrema pobreza. Para mudar esta realidade e evitar o êxodo, a Emater vai desenvolver o programa que tem como foco incentivar a pequena produção agrícola. Quem dá mais detalhes é o gerente de planejamento da Emater Goiás, Marcos Alves. As famílias serão acompanhadas na produção de alimentos para a segurança alimentar nacional, na organização social, na organização da produção, para o aumento da renda através da comercialização dos excedentes. As famílias foram selecionadas após o censo 2010 e 2011. Estão concentradas na região nordeste do estado. Ao todo, 11 municípios, totalizando 1.400 famílias beneficiadas. Na organização das famílias para que ela consiga produzir para se autoalimentar, e gerar excedentes para comercialização. O trabalho terá a duração de 2 anos e consiste basicamente em manter estas famílias no local onde trabalham. Além da doação de semente, assistência técnica e acompanhamento, as famílias terão oportunidade para obter uma nova profissão. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49.
Um aumento dos combustíveis no Brasil é algo que vai ocorrer certamente, mas ainda não há prazo para isso acontecer. Foi o que afirmou ontem a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Graças ressaltou, no entanto, que o aumento não ocorrerá no curto prazo. Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Goiás lançou editais no valor de R$ 3.200.000 para estimular a inovação tecnológica no Estado. Os 4 novos editais vão apoiar as seguintes ações. Primeiro, a criação, estruturação e manutenção de núcleos de inovação tecnológica, com R$ 480 mil em recursos. O segundo edital apoia incubadoras de empresas de base tecnológica, com também R$ 480 mil disponíveis. O terceiro concede bolsas de pós-doutorado nas empresas, com orçamento de R$ 792 mil. E o último edital contempla atividades de formação de mestres e doutores, com R$ 800 mil. A presidente da FAPEG, Maria Zaira Turque, explica que estes editais são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Fazer avançar, melhorando a qualificação dos profissionais, melhorando a formação de recursos humanos, dando condições para que o Estado tenha mais mestres, mais doutores e promover uma ampliação das empresas no Estado de Goiás, o que vai gerar mais renda, mais emprego. Os recursos vêm de fontes diferentes, como a própria FAPEG, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e também do Tesouro Estadual. Segundo Maria Zaira, foram lançados em 2012 15 editais e a procura tem superado as expectativas. A procura está nos surpreendendo enormemente. Em Goiás, nós temos pesquisadores e instituições já qualificadas para poder concorrer em editais de pesquisa, de fomento à pesquisa, mas também representa que a instituição, a FAPEG, hoje tem toda a credibilidade da comunidade acadêmica e do setor produtivo. Só neste ano, cerca de 1.000 novos pesquisadores foram cadastrados na FAPEG. Para mais informações sobre os editais, acesse o site fapeg.go.gov.br. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. IPASGO realiza programa de prevenção à obesidade. O projeto de prevenção à obesidade é direcionado a usuários do IPASGO. O programa, que começa hoje, traz encontros semanais, tem foco em informações sobre prática de hábitos saudáveis de alimentação e atividades físicas. Segundo a gerente de ação preventiva do IPASGO, Maria Aparecida Silva Dias, a obesidade é fator de risco para outras doenças. Tanto a hipertensão quanto o diabetes são doenças que estão avançando muito atualmente e principalmente em função da obesidade. A obesidade está ligada a doenças cardiovasculares e também doenças até em relação a atrapalhar a movimentação da pessoa, a produtividade. Para a gerente do IPASGO, Maria Aparecida Silva Dias, alimentação saudável e prática regular de atividades físicas são instrumentos importantes de prevenção à obesidade. De acordo com a gerente do IPASGO, as pessoas diagnosticadas com obesidade serão encaminhadas para tratamento. As oficinas, o programa de prevenção, a gente começa com essas informações porque é para prevenção. Mas se a pessoa precisar de tratamento, nós temos na rede credenciados especialistas e aí a gente vai encaminhar para que a pessoa faça realmente o tratamento. As inscrições ao programa de prevenção à obesidade do IPASGO podem ser feitas pelo telefone 3238-2708. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Lei municipal garante que o consumidor pode esperar no máximo 30 minutos em filas de supermercado. Muitos consumidores reclamam das filas grandes no supermercado de Goiânia. O que pouca gente sabe é que existe uma lei municipal que regulamenta o assunto. Quem explica melhor é o vereador Joãozinho Guimarães, do PRB. É o projeto de lei 8.885, já aprovado por esta casa, e que infelizmente os órgãos fiscalizadores não estão ainda fiscalizando essa lei. Muitos consumidores estão sendo, às vezes, sacrificados em filas de supermercado, tendo uma lei que protege eles, que essa lei fala que em dias normais a pessoa deve ficar na fila no máximo 20 minutos, em feriados e final de semana 30 minutos. O vereador usou o plenário para cobrar maior fiscalização dos órgãos reguladores, como os PROCONs municipal e estadual. Principalmente agora, que vai chegar o período do Natal, então muitas pessoas vêm, inclusive do interior, fazer compra em Goiânia, e aí vão ficar sofrendo em filas, sendo que a nossa cidade quer tratar bem a todos os goianienses, todos os goianos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia discute inovações em Goiás.
O evento é realizado simultaneamente em todo o país. Em Goiás, são mais de 345 atividades cadastradas no Ministério de Ciência e Tecnologia, a serem desenvolvidas em várias cidades do estado. Durante a abertura nesta terça-feira em Goiânia, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Mauro Neto Fayad, falou da importância do tema, discutido também na última conferência Rio+20. Ele acredita que somente a criação de novas tecnologias podem permitir o desenvolvimento sustentável. Só tem uma forma de reduzir a pobreza e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Novas tecnologias que favoreçam a preservação ambiental. Como, por exemplo, energias alternativas, técnicas de preservação de solo, agricultura de precisão, ou seja, a ciência e tecnologia vai trabalhar muito para conciliar redução da pobreza com sustentação ambiental. O evento conta com mais de 30 parceiros entre instituições de ensino superior, além de órgãos e secretarias estaduais como Semar, Seagro, Emater, FAPEG e Universidade Estadual de Goiás. Abrindo a programação, o professor da Unicamp, Ademar Ribeiro, trouxe uma palestra sobre economia verde, mostrando os principais desafios para a erradicação da pobreza e a preservação ambiental. O principal indicador de igualdade social é a distribuição de renda, né? O Brasil tem uma distribuição de renda muito ruim, muito desigual, e ao mesmo tempo melhorar o meio ambiente, ou seja, fazer com que o crescimento econômico brasileiro não provoque danos irreversíveis ao meio ambiente que vão penalizar gerações futuras. Uma das atrações da Semana da Ciência e Tecnologia em Goiás é a Cápsula do Saber, onde o visitante passa por túneis infláveis e vivencia sensações do meio ambiente, como poluição urbana, queimadas, enchentes e vendavais. Os debates, palestras e seminários seguem até domingo na área 4 da PUC Goiás, na Praça Universitária em Goiânia e em várias cidades do estado. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Sindipão faz campanha para ajudar o Hemocentro. Até o final da semana, o Sindipão promete conseguir pelo menos 600 doadores de sangue para ajudar a manter o estoque do Hemocentro. A ação serve para comemorar o Dia Mundial do Pão, relata o presidente do sindicato, Luiz Gonzaga de Almeida. Todos os anos, essa data, 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Pão. Nós fazíamos ações levando alimentos para a creche, para matar a fome. E agora nós invertemos a posição e queremos levar o sangue para dar a vida. Essa é a campanha desse ano. Nós queremos levar até sexta-feira por conta de acionar empresas, empresários. Normalmente não tem o atendimento na mesma velocidade de muita gente no mesmo horário. Nós dividimos esse horário e passamos essa campanha para todo o estado de Goiás. A adesão deve ser grande? É muito grande. Quando era doações de pães, nós tínhamos um universo muito grande de doadores de produtos alimentícios para creches, entidades filantrópicas. Acredito que com a doação de sangue vai ser do mesmo tamanho. A previsão é de que só em Goiânia o número de doadores seja superior a 150. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O governo anunciou ontem que o número de mortes de crianças de até 10 anos no trânsito caiu 23% desde a entrada em vigor da lei da cadeirinha. De setembro de 2009 a agosto de 2010 foram 296 mortes. No período seguinte, com a lei em vigor, 227 mortes. A lei tornou obrigatório o transporte de crianças em bebê conforto, cadeirinhas ou assentos de elevação com cinto de segurança. Cubanos não vão precisar mais de autorização oficial para ir ao exterior. O governo de Cuba anunciou que os cidadãos não precisarão mais de uma carta convite e de uma autorização oficial para viajar ao exterior. Essas duas exigências vigoram há 51 anos na ilha comunista governada pelos irmãos Castro. Para sair de Cuba a partir de janeiro, bastará que o cidadão apresente um passaporte válido. Mas as restrições continuam valendo para dissidentes e também para pesquisadores, atletas e médicos. O governo alega que é para evitar uma fuga de profissionais considerados importantes para o desenvolvimento
da ilha comunista. O homem acusado de ter promovido uma das maiores atrocidades do século passado começou a se defender no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. O ex-líder sérvio bósnio Radovan Karadzic é julgado por genocídios e crimes contra a humanidade cometidos na guerra que esfacelou a antiga Iugoslávia na primeira metade da década de 1990. Depois de negar as acusações, o réu afirmou que merecia ser premiado porque teria tentado aliviar o sofrimento dos civis. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Soede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.